mais dedicado a ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita, e se podendo aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados. Boa noite, queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto noturno deste domingo, compartilhando ainda sobre o tema família, já que o mês de maio é tradicionalmente o mês da família. Eu quero compartilhar com vocês mais uma mensagem ligada à família, mensagem de conforto, de exortação, de instrução também. Então, o tema da nossa mensagem de hoje à noite, quero compartilhar com vocês sobre a família e o temor ao Senhor. A família e o temor ao Senhor. Nós estamos vivendo em dias de falta de temor. A palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria. E muitas famílias cristãs estão vivendo e andando em desobediência ao Senhor. E o que caracteriza a maior desobediência ao Senhor é a instrução que é dada, que é passada para as famílias, para a igreja, e paralelamente a essa instrução há uma desobediência assim até premeditada, uma desobediência por causa de interesses pessoais, por causa de falta mesmo de temor a Deus. A igreja tem sido instruída, mas muitos crentes, muitas famílias, muitos maridos, muitas esposas, muitos filhos preferem não obedecerem a Deus. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, de mostrar essa desobediência aqui, o que implica a desobediência, qual o conceito que Deus tem desobediência, sobre obediência e temor a Deus, melhor dizendo. E são pelo menos 5 ensinos que eu quero compartilhar com vocês sobre a família e o temor ao Senhor. Primeiro, nós precisamos entender o conceito que Deus tem de temor. Deus tem um conceito próprio de temor. Segundo, nós precisamos entender que temor a Deus é uma questão de preferência. Terceiro, nós precisamos entender porque devemos temer somente a Deus. Quarto, nós precisamos entender os benefícios recebidos por aqueles que temem ao Senhor. E quinto, nós precisamos entender os malefícios que recaem sobre aqueles que não temem ao Senhor. Então quero compartilhar com vocês sobre isso hoje à noite. E é importante que nós desenvolvamos, irmãos, temor ao nosso Deus. Então, vamos nos dirigir a Deus em oração, pedindo as bênçãos e a direção de Deus. Nosso Deus, obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe hoje à noite, abrindo os nossos entendimentos para termos compreensão do que hoje à noite compartilharemos, e que o Senhor fale profundamente ao coração de toda a família da nossa igreja, das nossas igrejas. Obrigado, Senhor, por teu amor e tua graça, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero ler um versículo que está em Atos 2, Atos 2, 42 e 43, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Temor era uma característica que norteava a igreja primitiva, era algo aguçado, era um senso de temor que a igreja tinha. Os crentes tinham esse temor. A vida era de muita seriedade, era uma vida de santidade, era uma vida de obediência e dedicação a Deus. Isso revelava temor. Eles obedeciam a Deus, irmãos, sem questionar. Eles estavam
engajados nisso, de ter uma vida de obediência. Esse foi um grande exemplo para a vida da igreja. Agora veja, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, do partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Era uma consequência, mas hoje a gente está vendo algo muito contrário na vida de alguns crentes. Eles têm doutrina, né? Mas muitos não têm oração. Isso é um conjunto que vem aí, irmão, não pode ter uma separação, vem juntos. Doutrina, comunhão, oração, né? Isso e partir do pão. E tudo isso é um combo só, como diz os jovens, né? Quando vão na lanchonete, vou comprar um combo agora. Esse é o combo de Deus. É o combo que não pode tirar algo ali. Como, por exemplo, a igreja tem orado pouco, eles perseveravam em oração. As famílias têm orado pouco. As famílias têm gastado muito tempo com tantas outras coisas, especialmente com entretenimento. E aí por diante, cuidado nesse momento aí de isolamento social, né? Alguns que têm acesso a Netflix e a tantas outras coisas mais. Eu não estou dizendo que é pecado você fazer isso, mas você gastar tanto tempo com tantas outras coisas e deixar de lado o seu tempo de oração, o seu tempo de comunhão com Deus e de leitura da palavra. Agora, irmãos, o que nós, famílias cristãs, precisamos saber sobre temer ao Senhor? Vimos que são 5 verdades que nós precisamos saber. A primeira delas eu quero compartilhar agora com vocês. Nós precisamos saber e entender o conceito que Deus tem de temor. Deus tem um conceito próprio. Sabe o que é um conceito? Um conceito é uma definição, o conceito é um pensamento, é uma ideia, é uma concepção, aqui no caso que Deus tem de temor. Em Provérbios 8:13 mostra o conceito que Deus tem de temor. Diz: o temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então nós vemos aqui que temer para Deus é, em primeiro lugar, aborrecer o mal. Ele diz: olha, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Sabe o que é aborrecer? É odiar, é abominar, é ser inimigo daquilo que é mal, aquilo que é desagradável. Está referindo-se àquilo que é grosseiro, que não consulta o caráter de Deus, daquilo que está ligado aos ímpios, né? Que eticamente é contrário à palavra de Deus. E quantas vezes alguns de nós falamos que temos temor a Deus, mas nós não aborrecemos o mal. A segunda coisa que faz parte do conceito que Deus tem de temor é aborrecer a soberba. Olhe lá, aborrecer é abominar, ser inimigo da soberba. Irmãos, o que é soberba? É orgulho, é ser elevado, ser exaltado. É bem claro na Bíblia que Deus, ele não tem nenhuma afinidade com os soberbos. Ele dá graça aos humildes, mas ele resiste, como Tiago diz, aos soberbos. Deus resiste quem é soberbo, o arrogante. E isso faz parte da falta de temor. Geralmente, aqueles que são soberbos não são tementes a Deus. Uma terceira verdade que faz parte do conceito de temor a Deus é aborrecer a arrogância. É bem parecido com soberbo, mas o que é arrogância aqui? É exaltação própria, é o orgulho, é aquela pessoa que ela sempre usa tudo na primeira pessoa do singular, porque eu sou assim, porque eu tenho, porque eu faço, porque eu posso, é desse jeito, porque eu, né? Isso é uma demonstração de arrogância. Tem uma quarta verdade que faz parte do temor, ou do conceito de temor a Deus: é aborrecer um mau caminho. Agora, o que é um mau caminho? Mau caminho, irmãos, é aquilo que é desagradável a Deus, é aquilo que é de mau caráter. Está se referindo o quê? Sabe referindo ao quê? De forma geral, dos pensamentos, das ações e dos atos de uma pessoa. É o que ela decide fazer e andar, não é? Alguns trilham o mau caminho de quê? Da mentira. Os outros trilham o caminho, o mau caminho da briga, né? Do litígio. Outros trilham o mau caminho aí, irmãos, de tanta arrogância. Ele diz: olha, esse é o caminho. Um crente, ele não pode escolher para si
caminhos errados. Nós estamos vivendo em dias hoje, irmãos, que a escolha de caminhos, escolhas para a vida de muitos crentes, tem sido uma escolha extremamente sem nenhuma noção e sem aprovação de Deus, porque não tem temor. E dentro do conceito de Deus, do que é temor a Deus é aborrecer a boca perversa. Olha o verso 13, diz: o temor do Senhor, Provérbios 8,13 ainda diz assim, e o temor do Senhor é aborrecer o que? A boca perversa. Sabe o que é algo perverso? Um perverso é que tem malíssima índole. Irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. A boca, ela é o outdoor do nosso coração. A boca expressa tudo aquilo que nós somos interiormente. E a falta de temor, ela também é demonstrada pelo que sai da boca. São atitudes, faladas, são ações, são maneiras de conceituar a própria vida, maneira de tratar e viver com os outros, aquela língua que maledicente, aquela língua que perversa, que ela está pronta para denegrir os outros, para falar mal, e isso revela que é uma falta de temor. Então, estes 5 conceitos precisam serem compreendidos a respeito de como Deus, ou que Deus tem ou conceitua sobre temor. Uma segunda verdade, meus irmãos, que nós precisamos saber sobre temer ao Senhor, é que nós precisamos entender que temor a Deus é uma questão de preferência. Temer a Deus é algo que vem de decisão sua e minha, uma questão de preferência. Olhe em Provérbios 1:29, diz assim: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Tem 2 verdades que eu quero compartilhar e que nós precisamos aprender neste versículo. Irmãos, primeira verdade é que antes de não haver temor a Deus, há um ódio para com o conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento, irmãos, é discernimento, é compreensão, é sabedoria. Tudo isso nós adquirimos através da palavra. Nenhum crente em sã consciência vai dizer assim: eu odeio não conhecer. Sim, mas muitos crentes não se esforçam. Alguns não vêm para a escola do conhecimento da Bíblia, que a igreja vem muito pouco, não participam dos cultos. Outros não leem a sua Bíblia. Outros não aplicam o pouco que leem em sua vida. Ele está dizendo, em outras palavras, que eles não têm nenhum desejo pelo conhecimento. E isso é o que? Revela a falta de temor. Temor a Deus, uma segunda verdade que nós aprendemos neste versículo, que mostra que a questão de preferência, que temor a Deus não é uma atitude emocional, mas sim intencional e racional. Repito, temor a Deus não é uma atitude emocional, mas sim uma atitude intencional e racional. Olhe que o versículo diz ainda aqui, Provérbios 1:29, e não preferiram o temor do Senhor. Irmão, sabe o que significa preferir? Preferir é escolher ou eleger, ou decidir se pôr. Não tem nada de emoção aqui, é racionalidade. A palavra de Deus fala e você diz: bom, eu vou tomar uma decisão. E qual é a decisão? Racionalmente ou eu obedeço, ou eu temo, ou eu não temo. É uma decisão, meus irmãos, intencional e não racional. É aquele crente: hoje eu estou com tanta vontade de obedecer, hoje não, hoje eu estou rebelde. Não, irmão, não é nada disso. Ele olha o que a Bíblia diz e ele intencionalmente deixa de lado as emoções e obedecem o que a palavra de Deus diz aqui, que é justamente temor. Agora, o que é temor, irmão? Temor não é fobia, não é medo de Deus, é reverência, é respeito, é obediência, é consideração. Essa é uma segunda verdade que nós precisamos entender para termos temor a Deus. A primeira verdade, qual foi? Que temer a Deus é preciso o quê? Temer a Deus, entender os conceitos que Deus, ou o conceito que Deus tem sobre temor. Segundo, temer a Deus é uma questão de preferência.
Não é uma questão emocional, mas é uma questão de decisão aqui que você e eu nós precisamos tomar, de uma decisão racional. Terceira verdade que nós, como família, precisamos entender sobre temer a Deus. Precisamos entender por que nós devemos temer somente a Deus. Terceiro, nós devemos temer somente a Deus. Primeiro, por causa da tríplice qualidade da sua majestade. O versículo 4 de Salmo 96 diz assim, Salmo 96, 4: porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Irmãos, por causa da tríplice qualidade da sua majestade. Majestade é grandeza, superioridade, elevação, excelência, magnificência, sublimidade. E aqui o salmista apresenta aqui a tríplice qualidade da majestade de Deus. Primeiro, temer o Senhor porque Ele é grande. O versículo diz, porque grande é o Senhor. Grande quer dizer em magnitude, em extensão, em intensidade e importância. Outra verdade que faz parte da tríplice majestade de Deus é que o Senhor é digno de ser louvado. Por isso que nós devemos temer a Ele. Ele é digno. Olha o que o versículo diz aqui, porque grande é o Senhor e digno de louvor. Irmãos, digno aqui é extremamente, a palavra tem uma ideia de extremamente, ou extremamente em poder e força, né? Digno em poder e força, extremamente ou grandemente em expressões de grandeza, de louvor. Louvor aqui é ser louvado, ser considerado, né? Ser elogiado, vem da raiz lá do grego de aleluia. Aleluia quer dizer louvado seja o Senhor, né? E ele diz, olha, esse aí que é digno de louvor. Uma outra verdade faz parte da sua tríplice majestade, é que o Senhor deve ser temido. Não só por causa disso, mas porque Ele é Senhor e deve ser temido. Olha o que o versículo diz, 96, 4, do Salmo 96, verso 4, parte final. Mais temível do que todos os deuses. Temível aqui, irmãos, é ser tratado com admiração, que inspire reverência, ou um temor respeitoso. Irmãos, nós não podemos e não devemos perder essa ideia da majestade de Deus, que Ele deve ser tratado com admiração, com temor e com grandeza. Agora existe ainda uma quarta verdade que nós precisamos, como famílias cristãs, saber para temermos ao Senhor de verdade. Qual é a quarta verdade? Nós precisamos entender os benefícios recebidos por aqueles que temem ao Senhor. Depois, já nós vamos entender os malefícios que recaem sobre aqueles que não temem ao Senhor. Mas vamos voltar para essa compreensão, esse entendimento dos benefícios recebidos por aqueles que temem ao Senhor. Abra sua Bíblia do Salmo 19, 23. E o primeiro benefício recebido por aqueles que temem ao Senhor é que o Senhor os encaminha, ou encaminha o crente para a vida. O que é isso, pastor? Para a vida? Olhe lá o verso 23 do Provérbio 19. O temor do Senhor encaminha para a vida. Irmãos, encaminhar para a vida aqui, encaminhar para a vida, né, tem a ideia, irmãos, de reavivamento. Não é encaminhar para a vida eterna, aqui não está falando de vida eterna, não. Está falando aqui de encaminhar para um reavivamento, né? Uma vida de alegria em servir a Deus. Nós estamos vivendo um momento da igreja que se escuta de muitos crentes. Ah, pastor, irmãos, eu estou desanimado. Pastor, eu estou desanimado. E na maioria das vezes, os desanimados, eles estão vivendo uma vida de falta de temor a Deus. E quando diz aqui que Ele encaminha para a vida, irmãos, repito, Ele encaminha para um reavivamento, um sustento, uma renovação das emoções de alegria, irmãos, de dedicação a Deus, de ânimo, né? De alegria de servir a Deus. Nós estamos vivendo uma parte
com uma parte da igreja muito entristecida, muito desanimada, porque eles não temem a Deus, não são tementes a Deus. E lembram lá atrás que eu falei que temor a Deus está ligado diretamente com a obediência à palavra de Deus. Eles são muitas vezes instruídos, têm doutrina, têm ensino, mas não têm obediência. Irmãos, é como diz os jovens, o temor ele está dentro de um combo, né? Quando eles compram aí um lanche aí nas lanchonetes da vida aí, você olha, eu vou comprar aquele combo, aí tem um refri, tem aí um sanduíche, tem uma batata, tem alguma coisa assim, né? Mas o combo de Deus qual é? Lá em Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso era o combo, tem que estar juntos. Alguns têm doutrina, mas a comunhão não é tão boa, a oração não existe, ou quase que não existe, e a consequência de tudo isso tem temor. E se esse combo não está, ele não está junto, não vai haver um todo como um todo, não vai haver uma ação, meus irmãos. Então, diz aqui que ele encaminha para a vida. Agora, um outro benefício, vocês sabem o que é um benefício. O benefício é uma vantagem, é um proveito, é um melhoramento, é uma benfeitoria, né? Uma benfeitoria. E você não quer ser beneficiado por Deus espiritualmente? Creio que sim. Agora, qual é um outro benefício? Qual é o outro benefício que nós temos quando tememos a Deus? É que o Senhor, segundo benefício, Ele ensinará o crente temente a fazer boas escolhas para a sua vida. Nós estamos vivendo um momento em que crentes não estão sabendo escolher a direção de sua vida. E dentre muitas outras coisas que faltam, uma das principais é temor. Olhe no Salmo 25:12, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? A pergunta, né? Ele vai dar resposta, pergunta retórica. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Então ele faz uma pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? Agora, o que é temente ao Senhor, o Senhor vai ajudá-lo e vai ensiná-lo a escolher o caminho certo. E ele ensinará o caminho que deve escolher. Ensinar, irmãos, literalmente aqui é apontar. Imagine Deus, dizendo para você: olha, o caminho é aquele, e ele apontando, dando a direção, é aquela, então não é essa, nem é aquela, é esta aqui, olha, não vá por ali, tá? Nem olha para, olha, o caminho é esse. Irmãos, essa é a grande bênção de Deus. E é proveniente de quê, meus irmãos? De temor. Irmãos, quantas famílias cristãs hoje, os seus membros, eles estão sem saber tomar escolhas, começam a fazer algo, aí quando já investiram tempo, investiram até pedidos de oração, investiram dinheiro, aí chega e diz: não, mas não era isso não que eu queria, né? Às vezes termina um curso universitário, diz: mas não era isso que eu queria. E eles estão sempre começando algo, e começa algo e eles não têm a direção de Deus por falta de temor. O caminho, irmãos, aqui ele diz, o caminho é apontar a direção, referindo-se ao quê? Ao curso da vida, às decisões que o crente tem que tomar. Temor a Deus é importante, irmãos, porque você vai se ligar com a direção de Deus e Deus vai apontar para a sua vida a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Nós estamos vivendo um momento em que famílias inteiras estão sem direção por falta de temor, jovens, né, com muita falta de direção. Qual o terceiro benefício, então, que é recebido por aqueles crentes, aquelas famílias, aqueles membros que temem a Deus? Além do Senhor encaminhar o temente para a vida, depois ele aponta as escolhas certas. Terceira, ele revelará para o temente as intimidades, as suas intimidades. Olha o versículo 25, 14, Salmo capítulo 25, versículo 14, diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Irmãos, segredos aqui, irmãos, são conselhos confidenciais, é uma conversa familiar, é uma intimidade com Deus. E você quer ser um crente que tem intimidade com Deus? Seja um crente temente. Ele diz, olha, repito, Salmo 25, 14, o segredo do Senhor é para os que o temem. O que é segredo?
faço questão de repetir. É um conselho confidencial, é uma conversa familiar. Irmãos, aqui tem a ideia de que? De afinidade, de comunhão, de amizade. Quem não é temente não tem boa amizade com Deus. Deus não revela os seus segredos, os segredos que estão na Bíblia, que falam o coração da gente. Tem crentes que leem a Bíblia, eles não conseguem enxergar quase nenhum ensino da palavra de Deus. É porque a Bíblia é complicada? Não. É porque está faltando temor. Quem é temente a Deus, o versículo diz que o segredo do Senhor é para que os que o temem. E Deus faz isso. Qual é um quarto ensino aqui maravilhoso, ou o quarto benefício que recebemos quando nós tememos ao Senhor? É que Ele, Deus, dará proteção angelical ao crente. O verso diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor, não é de qualquer um. Olha o resto do verso: acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Então, se não há temor, cuidado que não vai haver livramento. É claro, tem uma condição. Repito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor, não de todos os crentes, porque os temem e os livra, né? Acampar-se ao redor, irmãos, tem a ideia, sabe o quê? De encurvar-se, de pôr um cerco. É aqui a ideia de que, como se os anjos fossem guardas-costas e mandados por Deus para tomar conta das nossas vidas. E eu tenho certeza que você já foi protegido quantas vezes por Deus, você nem sabe. Eu também. E um dia, quem sabe lá na eternidade, Deus vai trazer a sua presença a mim. Olha aí, tal dia assim, eu te livrei disso, você nem viu, você não sabia, mas os meus anjos estavam acampando ao redor, porque você estava temendo a Deus, você estava temendo a mim. Agora, por favor, não vá dizer por aí que o pastor ensinou, se acontecer alguma tragédia comigo é porque eu não estava temendo a Deus. Não, nem sempre é assim, né? Existe a vontade soberana e o controle de Deus. Mas aqui é bem claro nesse versículo que os anjos acampam-se ao redor dos que o temem e o livram. Não é somente eu sou crente, os anjos do céu estão ao meu redor. Se eu não sou um crente temente, eu corro risco com isso. Tem uma outra verdade, um quinto benefício que o crente recebe por temer ao Senhor. Sabe qual é, irmãos? O quinto, que Ele suprirá tudo o que é necessário para a vida do crente. Olhe o verso 34, Salmo 34, 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Repito, Salmo 34, 9: temei ao Senhor, é uma ordem, vós os seus santos, os salvos, os crentes, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Não precisa falar mais nada, não tem falta alguma os que o temem. E, irmãos, e falta não é só a parte financeira, não. Às vezes falta alguma coisa financeiramente, mas Deus não deixa faltar, sabe o quê? Confiança nele. Não deixa de faltar, né, o necessário. E muitas vezes, se falta alguma coisa para nós, é porque naquele momento nós não precisávamos, e Deus sabe disso. Então, irmãos, quinta e última verdade que nós precisamos entender como famílias para temer ao Senhor, nós precisamos entender os malefícios que recaem na vida daqueles que não temem ao Senhor. Vimos agora os benefícios, vamos ver em quinto e último lugar os malefícios. Quais são os malefícios que recaem sobre aqueles que não temem ao Senhor? Primeiro, esse é terrível: rogam a Deus e Ele não responde. Ou seja, oram e Deus não responde. Deus escuta, mas Deus diz: não, você não me teme? Olha o que o versículo diz aqui em Provérbios 1, 28. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. Clamar, irmãos, é chamar, é até às vezes gritar, é invocar. Ele diz: eu não responderei, né? Responder, dar testemunho, replicar. Ele diz: eu não vou responder vocês. Irmãos, isso é devastador. Eu não tenho nem muitas palavras para definir isso. Imagine um crente que não teme a Deus, isso é um malefício. Ora e Deus não responde. O segundo malefício que recai na vida de um crente que não teme ao Senhor é que eles buscam a Deus, mas não o encontram.
Você já procurou algo que você precisava muito e não encontrou? Quantas vezes isso já aconteceu comigo, né? Eu estou procurando algo, procuro e não encontro. Agora, quando eu digo, minha esposa vem cá, ela acha qualquer coisa. Essa é uma habilidade que as mulheres têm. Elas estão ali na frente dos homens, as coisas, e nós não enxergamos. Mas o contexto aqui o contexto aqui, meus irmãos, é de buscar a Deus e não encontrar por causa da falta de temor. E olha, diz aqui o Provérbios 1, 28, na parte B, diz, na parte A, então clamarão a mim e não responderei. Na parte B diz, de madrugada me buscarão, mas não me acharão. Imagine, buscar, procurar, tem ideia de procurar cedo, por isso que fala de madrugada, e não me acharão. Irmãos, achar é assegurar algo, é adquirir, é encontrar, é aquilo que você vai achar para lhe dar segurança. Quem não é temente a Deus, vai procurar Deus e não vai encontrar. Ele até ora, mas Deus não responde. Essa é uma situação deplorável que os não tementes se encontram. E hoje, irmãos, por que tantos estão sem direção, sem ânimo para servir a Deus, para agradar a Deus? Porque não temem a Deus. Uma outra verdade, ou um outro malefício, que recai na vida daqueles que não temem a Deus, sabe qual é? Nós vamos ver aqui que tem motivos. Deus apresenta motivos pelos quais Deus não responde e não é encontrado por aqueles que não temem a Ele. Nós vamos ver aqui que Deus disse, eu vou apresentar para vocês os motivos. Que aqueles buscam, não encontram, Deus, falam e Deus não responde. Quais são os motivos? São 4 motivos que estão nos versos 29, 30 e 31 de Provérbios 1. 29, 30 e 31 de Provérbios 1. Primeira verdade aqui, que aqueles que buscam a Deus não encontram a Deus e Deus não lhe responde. Eles odiarão a Deus, não temendo a Deus. Olha o verso 29 do capítulo 1. Porquanto aborrecem o conhecimento. Aborrecer aqui, irmãos, é odiar. Está se referindo aqui à pessoa de Deus. Aborrecer o conhecimento. O conhecimento aqui é a percepção, é a habilidade, o discernimento, é sabedoria, né? Está dizendo, olha, em outras palavras, aborrece a Deus. Quem não teme a Deus está aborrecendo a Deus. Segundo, eles não escolherão, né, temer ao seu Deus. O verso B diz aqui, eu já falei, mas estou repetindo de propósito, não preferir o temor do Senhor. Irmão, preferir é escolher, é decidir por. Eu vou decidir temer o Senhor. É uma decisão. A minha carne não quer tudo, mas a minha razão, a minha carne é emoção. A minha razão decide temer ao Senhor e o seu ensino, né? Também, terceiro, eles rejeitarão os conselhos de Deus. Olha o verso 30, na parte A, diz, e não aceitarão o meu conselho. Irmãos, aceitar aqui é consentir, é querer. O conselho de Deus é a palavra de Deus. O meu conselho, os meus ensinos, os meus propósitos, eles dizem, não, eu não quero. Agora é claro que nenhum crente vai dizer assim, eu não quero as coisas de Deus, mas a vida dele, eles rejeitam os ensinos da palavra de Deus. Eles rejeitam em atitudes, e eles estão dizendo, eu não quero saber, né? E uma quarta verdade aqui, que Deus apresenta os motivos daqueles que não temem a Ele, que são encontrados, é que eles desprezam a repreensão de Deus. O verso 30 diz assim, e desprezam toda a minha repreensão. Desprezar, você sabe o que é. Não dá valor, não dá ouvidos, né? A minha repreensão, desprezam a minha repreensão. O que é repreensão aqui? São ensinos de Deus. Quando Deus repreende, Ele não repreende para o nosso mal, mas Ele repreende para o nosso bem. Ele repreende para as nossas bênçãos, para derramar bênçãos em nossas vidas. Então, meus irmãos e irmãs, queridos e amados, são pelo menos aqui 5 verdades que nós precisamos saber sobre temer ao Senhor. Quais são? Em primeiro lugar, a primeira delas, nós precisamos entender o conceito que Deus tem de temor. Já vimos. Segundo, precisamos entender que temer a Deus é uma questão de preferência. Também vimos.
Terceira, nós precisamos entender porque devemos temer a Deus e somente a Deus. Vimos porque a sua tríplice magnificência. Quarto, nós precisamos entender os benefícios recebidos por aqueles que temem a Deus. E quinto, nós precisamos entender os malefícios que recaem sobre as vidas daqueles que não temem ao Senhor. Então, meus irmãos, aqui estão os ensinos da palavra de Deus. Vocês ouviram, estão colocados aqui, são ensinos do Senhor, que nós temos que fazer, obedecer e temer ao Senhor de todo o coração. Que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe os relacionamentos de esposos e esposas das nossas igrejas, com seus filhos, entre si, uns com os outros. Que Deus abençoe o seu testemunho, que seja um testemunho de temor em qualquer lugar onde você estiver, por onde você andar. Você, como filho de Deus, como parte de uma família temente a Deus, glorifique a Deus com a sua vida. Que Deus abençoe a todos e que oremos a Deus para que logo podemos estar juntos em nossa igreja, em nosso templo, ou quem sabe até em nossos lares, cultuando a Deus. Deus abençoe a todos e até logo mais na próxima semana. Deus abençoe, meus irmãos.